Olá, sejam todos bem-vindos ao livro de Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro de Felipe Sobral e Alqueta PC. Hoje iremos abordar o capítulo 11, Administração de Recursos Humanos. Como especialidade, a administração de recursos humanos surgiu no início do século XX, no contexto da Revolução Industrial, para medir e reduzir conflitos entre pessoas e as organizações. As pessoas são um elemento essencial à existência das organizações, pois a organização é um grupo estruturado de pessoas que se juntam para alcançar objetivos em comum. Para alcançar os objetivos pretendidos, é necessário planejar, recrutar, treinar, promover e remunerar os membros da organização. Os recursos humanos de uma organização compreendem todo o conjunto de talentos, habilidades, conhecimentos e potencial de desenvolvimento de cada um dos seus membros possui. Em grande parte, determinará o sucesso ou fracasso de uma organização, pois sem as atividades de recrutamento, colocação, treinamento, desenvolvimento, avaliação e remuneração, pode ser um insucesso para a organização. A administração de recursos humanos possui uma contribuição para o desenvolvimento de uma vontade competitiva sustentável. As políticas de prática têm impacto positivo no desempenho da organização, uma vez que contribuem para melhorar as competências e habilidades dos funcionários, aumentar a motivação dos trabalhadores, manter os funcionários mais competentes e empenhados na organização, encorajar os não comprometidos com a organização a abandoná-la, assim fazendo com que eles continuem trabalhando e melhorando e desenvolvendo. Apesar da importância estratégica que a administração de recursos humanos tem para a organização, muitas das atividades continuam de ser natureza operacional. Podem se distinguir três níveis de atuação no contexto organizacional. Primeiro, nível estratégico, administradores, tático, gerentes, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho e sistemas de remuneração. E, por último, o operacional, que são os supervisores, arquivos de pessoal, gestores de contratos, processamentos de salários e controles de horário. As influências ambientais são fatores importantes que influenciam nos processos administrativos de RH. Por esses motivos, os membros de RH devem estar atentos aos sinais, monitorando e interpretando, de modo a manter as relações equilibradas entre as organizações e os seus membros. Algumas dessas influências são globalização, legislação, tecnologia e demografia. Globalização. A globalização tem como desafio a formação de uma equipe com pessoas de diferentes culturas. Os choques culturais podem determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto organizacional. A legislação trabalhista é um dos maiores fatores ambientais que afetam o processo devido à sua maior visibilidade e o seu poder de execução. Nos últimos anos, foram criadas diversas leis para garantir a igualdade de oportunidade e tratamento justo para todos. Essas leis possuem o propósito de impedir a prática de discriminação de gêneros, religião, raça e idade. Além dessas questões, as leis obrigam as empresas a providenciar férias, 13º e o pagamento do FGTS. A tecnologia, como as outras áreas, também influencia a administração de RH. Os desenvolvimentos tecnológicos criam uma base material que ajuda na transformação das práticas relevantes. A demografia também pode influenciar os ambientes, de modo a se preocupar, por exemplo, com o envelhecimento populacional. Em países que possuem uma legislação trabalhista intervencionista, como a do Brasil, essas questões deveriam ser tratadas com mais seriedade. A primeira etapa do processo de administração de recursos humanos consiste em identificar e contratar trabalhadores que demonstram potencial para desempenhar de forma eficaz. As funções necessárias na organização são feitas de três etapas: planejamento de recursos humanos, recrutamento de potenciais candidatos e seleção entre candidatos potenciais. O planejamento de recursos humanos compreende o processo gerencial que corresponde à elaboração de um plano que projeta as eventuais modificações na estrutura de recursos humanos de uma organização, partindo da análise da situação atual da estrutura interna de pessoal e das necessidades futuras da empresa. O planejamento de RH poderá indicar escassez ou excesso de pessoal em determinada função. O recrutamento é o processo de localização, identificação e atração de candidatos qualificados para o cargo. Pode ser recrutamento interno, que já é do pessoal dentro da empresa, como recrutamento externo, que é o pessoal que está fora da organização. O processo de seleção avalia as competências e qualificações dos candidatos e suas adequações às exigências do cargo. Usam-se testes para reduzir o número de candidatos, como teste de inteligência, teste de personalidade, teste de aprendizado, testes biológicos ou fisiológicos e testes de valores, como também fazem simulações de desempenho e as entrevistas finais para a seleção do candidato. A contratação de um funcionário não significa que ele esteja apto a executar essa função com excelência. Portanto, é de extrema importância e responsabilidade da organização criar medidas que o trabalhem suas habilidades. Algumas delas são orientação,
treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho. Orientação. São processos de socialização e acolhimento dentro da organização. O objetivo é levar informação dos procedimentos da empresa com atitudes, padrões, valores e modelos de comportamentos que são esperados pela organização. Treinamento e desenvolvimento. O treinamento é um processo de educação de curto prazo que visa preparar as pessoas para a execução imediata das diversas tarefas de seu cargo. Já o desenvolvimento é um esforço de transformação de competências individuais para melhorar o desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento pessoal. A avaliação de desempenho é o processo que avalia os resultados obtidos de algum membro da organização. Essas avaliações têm como objetivo coletar e analisar informações que possibilitam estimar a qualidade da contribuição prestada pelo empregado à organização. A organização deve criar condições para que os trabalhadores se sintam satisfeitos e realizados, senão criará uma desmotivação. A próxima etapa do processo de administração de recursos humanos consiste em estruturar políticas de remuneração, recompensar trabalhadores e administrar o quadro de pessoal. Política de remuneração ou política de recompensas de uma organização representa um conjunto de instrumentos que constitui a contrapartida de contribuição prestada pelos trabalhadores à organização. As recompensas incluem salários, incentivos e benefícios e têm o propósito estratégico de atrair, motivar e reter pessoas na organização. A remuneração não é o único mecanismo para incentivar um funcionário. Um plano de carreira também é importantíssimo para o funcionário continuar buscando melhorias e comprometimento com a organização, dando promoções ou transferências para outros cargos. Desligamento é um processo de redução do quadro de pessoas da organização. Apesar de ser uma decisão complicada, é uma decisão que é necessária quando o funcionário não há comprometimento com a organização ou para reduzir o quadro. Entre todas as áreas de uma organização, a que mais sofreu com mudanças foi o setor administrativo de RH. Devido à constante mudança e evolução das pessoas, o setor de recursos humanos sempre busca se manter atualizado e atualmente enfrenta diversas problemáticas com impactos muito significativos nas empresas. Algumas delas são: natureza dinâmica dos contratos de trabalho, diversidade das forças de trabalho, assédio moral e sexual nas organizações. Natureza dinâmica dos contratos de trabalho. O novo conceito dinâmico de contrato de trabalho nasceu na década de 70 e, diferentemente dos modelos fordistas, esse novo modelo baseia-se em estruturas organizacionais mais flexíveis e enxutas, que exploram as vantagens das estruturas em rede. Diversidade das forças de trabalho. A diversidade das forças de trabalho vem se mostrando um tema relevante e recorrente nas últimas décadas, destacando movimentos e ações afirmativas em prol da inclusão de gênero, cor, raça e etnias. O assédio moral nas empresas ainda é um grande dilema devido aos desequilíbrios de poder. Portanto, os assédios morais e sexuais são grandes desafios para o RH, que busca melhorar esses efeitos não só utilizando abordagens administrativas, como também jurídica, social e psicopatológica, para minimizar os efeitos dessa prática.